Oi, oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Céu ao Colo, um espaço de compartilhamento sobre temas de espiritualidade, devoção e educação. E essa semana eu queria compartilhar, eu acho que dá para se aprofundar muito mais, mas eu quero introduzir um assunto com o qual eu me deparei neste livro de Viktor Frankl, Um Sentido para a Vida. Alguns anos atrás me tocou bastante, especialmente a história desse senhor já falecido. Enfim, não vou falar muito sobre a biografia dele, quem sabe em outro momento, mas isso também me fez lembrar de uma pesquisa que eu realizei quando eu fazia uma especialização em iridologia. Iridologia é uma prática de observar a íris, essa parte colorida dos olhos, feito uma fotografia ou uma observação com lupa e lanterna. A íris ela é mapeada, existem vários sistemas de íris diagnose, ou seja, a partir da observação da íris é possível se estabelecer alguns indicativos a respeito da saúde física e a saúde psíquica do indivíduo. Então, na ocasião, eu fazia uma especialização e eu precisava fazer uma pesquisa. E o tema que eu escolhi na época, muito curiosamente, foi sobre dependência química. Um assunto com o qual eu nunca me relacionei pessoalmente. Eu nunca fumei um cigarro, eu nunca cheguei a beber a ponto de me sentir embriagada. Inclusive, eu nem bebo. Tenho uma certa fragilidade assim, gástrica, então eu acho que isso me preservou. Porque aquilo para mim era sempre uma vivência de dor e não de prazer. Eu não conseguia entender porque as pessoas gostavam de beber, afinal de contas aquilo parecia descer como se fosse um fogo. Então eu nunca tive um envolvimento dessa natureza. E eu me lembro que quando eu fui procurar uma casa de recuperação de pessoas com dependência química, eu levei lá o meu interesse, minha pesquisa. As pessoas sempre perguntavam, mas por que você quer? Você está em tratamento? Porque se ela falaram assim, ninguém se relaciona com esse assunto, você já não passou por ele. Ela falou assim, todo mundo que trabalha, que se interessa por esse assunto, são pessoas que venceram essa dependência química. E quando eu falava que não, causava muito estranhamento. E isso me gerou também algumas reflexões as quais eu sinceramente não cheguei a um lugar muito certo, mas para mim era um tema de bastante interesse. E eu me lembro na ocasião de que eu também ofereci fazer dança circular com as meninas, eram quase todas meninas, dentre 13 e 18 anos, me lembro na época que tinham 3 senhoras, mas a grande maioria eram jovens, pouco menos jovens do que eu tinha 22 anos, algo assim. Eu já estava na especialização. E aí eu fiquei muito envolvida na época e com as meninas e gostava de ouvi-las e saber das suas histórias e oferecer a elas a dança circular. Eu achava que aquilo podia ser positivo, que de alguma maneira eu estava ali fazendo uma pesquisa e eu queria dar algo em troca. A minha pesquisa foi tentar verificar, eu fotografei 10 íris de meninas que estavam em tratamento de dependência química e fotografei 10 meninas, mais ou menos na mesma faixa etária, que não tinha histórico com dependência química. E eu pude verificar algo significativo. Entre o grupo das meninas com dependência química, das 10, 9 apresentaram um sinal na região lacuna com relação ao limite do pai, porque na iridologia, nessa metodologia, quando a gente olha a parte psíquica, uma íris representa aquilo que vem da mãe e a outra íris representa aquilo que vem do pai. E ela é mapeada, tem um mapa, e cada região da íris, como se fosse um relógio, né? Então você vai olhando os graus, a proximidade e a distância também da pupila, a parte preta. Essas áreas, elas têm cada uma um significado. Tem uma área que era autodestruição. E eu estava esperando encontrar sinais neste lugar. Porém, não foi tão significativo assim. Algumas tinham, outras não tinham.
e no grupo controle há mais ou menos a mesma variante. Mas o que foi significativo e determinante como algo encontrado de uma forma relevante entre as meninas com dependência e não foi encontrado na mesma incidência nas meninas sem dependência, foi falta de limite da figura paterna. Isso foi muito interessante e facilmente constatável nas entrevistas também. E aí eu estava querendo associar isso com o que eu estava lendo nesse livro, né, que eu estava comentando com vocês, Um Sentido para a Vida. Esse senhor que criou a logoterapia e que foi um sobrevivente do Holocausto. Ele passou por campos de concentração, os mais conhecidos, né, o Auschwitz, um outro aqui, não me lembro, reconhecidamente um dos mais agressivos. Ele fala coisas muito, muito interessantes e que eu acho que são muito pertinentes para quem quer educar para um sentido de devoção, para que a criança cresça tendo em si um sentido para a vida. Ele fez diversas pesquisas aqui, certo que é de um outro tempo, já há bastante tempo. Ele cita aqui 1960, enfim, já faz algum tempo. Entretanto, vamos combinar de que a alma humana não mudou tanto assim. Pode ser que o entorno, nossa roupagem, nosso acesso à tecnologia tenha nos transformado exteriormente, mas as nossas emoções, elas estão muito similares ainda. Então, uma coisa que ele fez uma pesquisa demonstrando que entre jovens da universidade, verificou-se que os jovens que buscavam experiências com alucinógenos e outras drogas eram pessoas que tinham uma busca espiritual maior do que as que não estavam fazendo uso daquela mesma droga ali especificamente pesquisada. Eu achei isso muito interessante. Ele coloca que a crescer sem essa religiosidade, não, na verdade isso eu que estou fazendo o link, tá? Para mim fica demonstrado que existe uma busca espiritual e não são todas as pessoas que têm isso naturalmente. Isso é mais forte em algumas personalidades, mas essas personalidades que elas foram de alguma maneira desprovidas de ter uma experiência religiosa na primeira infância, na segunda infância, de ter crescido com pessoas que carregam para si um sentido para a sua vida e que, em certa medida, esse sentido para a vida ele tem uma transcendência, tem uma característica de transcendência, especialmente quando se está diante de uma doença, da morte. É algo que é o sentido que minha vida tem e que só se sustenta se for algo maior do que simplesmente uma característica materialista, porque isso não é sentido, isso é um esvaziamento do sentido. Então eu achei isso sim extremamente importante, do quão significativo é crescer com a possibilidade de ter adultos próximos, né, dessa criança que atribuem para a sua própria vida um sentido, e também essa criança que tem a oportunidade de ser permeada por um ambiente de religiosidade, onde ela possa, se ela quer, se ela deseja, se é de um ímpeto íntimo, uma busca espiritual, que ela tenha um modelo religioso, ritualístico, ou seja lá qual for, seja alguém que pratica uma meditação, algo nesse sentido, mas que ela vê ali um caminho, que não necessariamente seja o caminho dela quando ela se tornar adulta, mas é um exemplo de um caminho se ela tiver uma busca religiosa. Porque me parece que, não havendo a perspectiva de um caminho para se encontrar essa espiritualidade, a busca por uma experiência através de uma substância psicoativa, ela pode se ensejar. E eu imagino que, como pais, não seja um caminho que nós esperamos para os nossos filhos, porque ele não necessariamente é um caminho seguro. Afinal de contas, também não é o caminho que esse jovem ele deseja alcançar. Ele só está um pouco confuso. Então, eu acho que é isso que eu queria compartilhar, reforçando aqui a importância da educação, da responsabilidade
que nós temos com essas individualidades que estão chegando. Outra coisa que eu achei muito bonita de compartilhar, e eu também me lembrei de uma professora que eu tive, que também é uma mulher alemã, nascida no pós-guerra, e ela contava com uma certa frequência algumas experiências que seu tio havia tido no campo de concentração. É uma família judia, e o seu tio contava a ela, e ela contava a nós, seus alunos, de que ele havia constatado de que as pessoas que conseguiam manter um autocontrole emocional da fome eram aquelas que mais conseguiam sobreviver. As pessoas que se entregavam no desespero, ela contava, aqueles que começavam a comer lixo, e por desespero, essas pessoas elas morriam mais. Devia ser muita gente tendo essas experiências, né? E então ficou marcante para mim também isso. Outra coisa que esse senhor aqui, o Viktor Frankl, comenta em seu livro, ele faz também um apanhado de homens que vão para a guerra, e é constatado de que aqueles que sabem que tem alguém que os espera de volta, conseguiam sobreviver mais do que aqueles que não tinham a perspectiva de serem recebidos por ninguém. Então, é muito mais do que como passar por uma situação do que o que eu vivi, mas é como eu vivo aquela situação. Ele fala também sobre, não me lembro da frase dele, assim, mas para mim foi muito marcante, especialmente na época da pandemia, para mim fez muito sentido. É que assim, ele recomenda que você tente sempre transformar a sua realidade. Se você não está satisfeito com a sua realidade, você transforma a sua realidade. Mas quando você não pode transformar a sua realidade, você transforma a si mesmo para viver diferente aquilo que você não tem como mudar. E eu acho isso muito importante para a nossa época. Tem muitas situações que estão além das nossas competências, as nossas possibilidades, nós ficamos impotentes e nós não podemos nos deixar levar por essa impotência. Nossos filhos não podem, ou não podem, é forte falar isso, né? Mas ideal seria que nossos filhos pudessem crescer vendo pais que conseguem transformar o seu próprio íntimo diante da impotência da realidade do mundo, das situações às quais ele não pode mudar. Ele comenta também outra coisa aqui, para finalizar e não ficar tão longo, mas ele diz assim que ele fez uma pesquisa entre jovens que tentaram tirar a própria vida, e dentre esse grupo ele percebe que há um predomínio de jovens que não encontram um sentido para a sua própria vida. Por isso que a psicologia dele, a linha dele chama logoterapia, que quer dizer sentido para a vida. Segundo ele, essa é o ponto máximo, acho que eu não quero reduzir, mas ele indica isso, que cada um de nós precisa reconhecer qual é o seu sentido, qual é o sentido para a tua existência, que todo ser humano tem, e que às vezes a gente só não consegue reconhecer qual é. E que essa incapacidade, seja temporária ou permanente, de não conseguir achar o sentido para a sua própria vida, é a causa de grandes sofrimentos para nós. Então, é muito de ter compartilhado esse assunto com você, contar sobre essa experiência que eu tive com relação à dependência química. Fiz esse link com relação aos limites. É muito importante que a gente consiga dar limite para as crianças, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo. Existe um nivelamento da criança com o adulto muito grave acontecendo. As crianças negociando com os pais esperando que as crianças definam quando eles saem da cama dos pais, quando eles vão desmamar, quando passos importantes vão ser dados. Eles não devem estar nessa posição, isso é muito cruel. Isso é papel do adulto, é o adulto que dá limite. O adulto inseguro, ele quer compartilhar as decisões da educação com os filhos, porque ele esqueceu ou ele está confuso, porque tem muita gente confundindo as famílias com esse tema.
Enfim, limites são importantíssimos e eles protegem os filhos de vocês. Por hoje é isso, eu espero que esse assunto tenha sido relevante para você, que de alguma maneira isso possa ter te ajudado. E eu espero muito que aquilo que vem do céu encontre sossego no seu colo, descanso no seu colo e que floresça na sua vida. Até o próximo encontro.